Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38. Já já você senta, tá? Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, e o versículo de número 38. Quem encontrou, diga amém. Dá para ouvir bem aí atrás? Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estais ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu vou ler pela segunda vez o versículo de número 42, eu quero que você repita bem alto e bem forte, tá? Versículo de número 41, por favor. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, 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 estais ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Você acredita no que está escrito aqui? Jesus está falando como se fosse para você aqui. Olha que ele respirou, hein? Ele disse: Marta, vírgula, Marta. É como se ele estivesse olhando e falasse assim: Marta, Marta, Marta. Negócio é sério. Marta, Marta, estais ansiosas por muitas coisas, afadigada e preocupada com muitas coisas, mas é a tua irmã que está fazendo o que é mais importante, que é me ouvir. Sabe o que o Senhor diz para nós hoje? Estamos angustiados com muitas coisas, preocupados com muitas coisas, mas uma só vale a pena, e é ouvir a palavra de Deus. Você crê nisso? Então, por favor, desocupe as tuas mãos e vamos aplaudir essa palavra. Mas pode aplaudir com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Meu Deus, a tua palavra mais uma vez estará sendo pregada. E este povo veio aqui não para ouvir o homem, mas para ouvir o Senhor, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Que venha o Senhor agora, através do teu Espírito. Usa a vida do pregador, usa os lábios do mensageiro. Fala com esta pessoa que está aqui na casa de oração, adoradores do reino. Fala com essa que nos assiste à distância, mas que nenhuma dessas venham sair daqui sem entender e ouvir a tua voz. Envia, meu Senhor, a tua palavra com poder e grande glória, em nome de Jesus. E os que são da fé, diga amém, diga graças a Deus. Pode se assentar, minha gente. No versículo de número 38, nós vamos ver, a partir do versículo 38, Jesus ele vai estar trazendo o ensinamento. E a quarta casa que nós vamos ministrar nesta série de mensagens é a casa de Marta e de Maria. E esta casa houve livramento de morte, ou essa casa houve ressurreição, nesta casa houve o livramento da angústia, da perturbação, da ansiedade. E aqui o Senhor Jesus vai nos trazer 5 lições dentro desta casa, que hoje nós vamos aprender uma por uma. Antes de aprender as lições, nós vamos reler aqui o versículo de número 38.
E aconteceu que indo Jesus, eles de caminho, fala comigo, de caminho. Então fala assim comigo, Jesus com seus discípulos caminhavam. Fala, Jesus e os seus discípulos caminhavam. Por que ele escolhia caminhar? Porque é caminhando que se faz caminho, é lutando que se conquista vitória, é construindo aos poucos que você consegue realização dos teus sonhos. Então fala assim comigo, é caminhando que se faz um caminho. Nós temos um caminho, ou vários deles, que são os nossos sonhos, os nossos objetivos, mas a gente só vai conseguir realizar eles se nós perseverarmos até o fim em um único caminho, que é o caminho do Senhor. Temos que priorizar isso. Jesus, ele podia andar nas jumentinhas, sim ou não? Podia. Os jumentos na época era como se fossem os carros nos dias de hoje. Jesus poderia, mas ele escolhia junto com seus discípulos caminhar. Ele escolhia caminhar com seus discípulos para nos mostrar que nem sempre a forma mais fácil é o caminho que temos que trilhar. Fala comigo, é caminhando que se faz caminho. Não procura atalho não, vai para o caminho certo, porque o caminho certo pode até demorar, mas o que você conquista no caminho certo, ninguém consegue tirar de você. É no caminho que você aprende a ser cristão, é nessa caminhada que nós estamos aqui juntos, que você aprende a ser uma pessoa melhor, é verdade ou não é? É nesse caminho de Jesus que nós aprendemos a conquistar a nossa salvação. É nesse caminho da fé que nós aprendemos a sermos pessoas melhores, não só na vida espiritual, mas como ser um melhor pai, como ser uma melhor mãe, como ser uma melhor pessoa. É o caminho do Senhor que nos ensina como sermos melhores em tudo. E quem está aqui, todos nós que estamos aqui, estamos no caminho certo, porque estamos caminhando lado a lado com o Senhor Jesus. Naquele tempo, Jesus aqui está dizendo que entrou em uma aldeia, versículo 38. Entrou numa aldeia, fala comigo, entrou em uma aldeia, um povoado. Aquela aldeia era Betânia. E Betânia vem de uma origem hebraica. E essa origem hebraica quer dizer casa dos pobres. Jesus, ele foi numa aldeia, e essa aldeia se chamava Betânia, e esse lugar tem esse nome, uma origem hebraica, que quer dizer casa dos pobres. Jesus, ele entra na casa dos pobres. E o que é ser pobre? Ser pobre não é ser miserável. A pessoa que é pobre, ela sente necessidade de muitas coisas, necessidade de tantas coisas. E quando Jesus entra na casa do pobre, eu me refiro ao pobre não de pobreza financeira somente, mas sim aquela pessoa que tem necessidades, o Senhor Jesus, ele supre todas elas. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro no banco, mas está pobre de espírito. Tem muitas pessoas que são ricas em dinheiro, mas são pobres em sua alma. A pobreza, ela não se resume somente em um poder aquisitivo limitado, não. A pobreza, ela envolve as emoções, ela envolve o estado mental, espiritual e pessoal das pessoas. Então Jesus, ele entra na casa dos pobres, Jesus, ele entra na casa daqueles que têm necessidades, e toda casa que tem necessidade, quando Jesus entra, ele traz consigo a provisão para a glória do nome dele. Amém? 5 lições, e no versículo 38 nós vamos reler aqui, mais uma vez. 5 lições que Jesus levou para dentro da casa de Marta e Maria. A primeira, ele mostrou que Deus é um Deus acessível. Às vezes a pessoa pensa que precisa até, ter palavras certas para poder falar com Deus. E Deus é muito simples. Deus, ele é acessível. Basta você falar com respeito com Ele. Não existe palavras certas para uma oração. Não existe palavras bonitas que vão impressionar a Deus. Às vezes, quando eu falo assim,
filho, filha, faz uma oração, fala com Deus, ora. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Sabe? Você não sabe conversar com as pessoas? Com Deus é do mesmo jeito. A oração nada mais é do que uma conversa direta entre você e Deus. Não precisa escolher palavras bonitas, porque as palavras, por mais bonitas que sejam, elas não vão impressionar a Deus nunca, porque Ele é o conhecedor de todas as coisas. Na tua simplicidade, você consegue falar com Deus e Ele consegue te entender, porque Ele sabe até mesmo o que você vai falar antes da palavra sair da tua boca. Existem outras pessoas que nem conseguir falar na oração conseguem, só choram. Quem tem alguém que é assim, na hora que vai orar, só faz a chorar? É assim? Deus, Ele consegue ler as tuas lágrimas. Pastor, quando eu vou orar eu não consigo, eu só faço é chorar. Essa é a melhor das orações, porque Ele está lendo não as palavras que saem da tua boca, mas Ele está lendo as palavras que saem da tua alma, transformada em lágrimas, que são escorridas pelo teu rosto. E aqui no versículo 38, e aconteceu que indo ele de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome de Marta, o recebeu em sua casa. Jesus, fala comigo, Jesus entrou e se hospedou na casa de Marta e Maria. Existe um lugar específico na sua casa que você não deixa ninguém tocar lá. Quase todo mundo tem isso. Existe um lugar, se a casa for grande, tem um quarto lá trancado, que ninguém pode entrar lá, porque você não quer que ninguém saiba o que tem ali dentro. Se a casa for pequena, existe um cantinho, um lugarzinho, onde você não quer que ninguém tenha acesso, porque aquele lugar é seu. Jesus, Ele quer entrar justamente onde ninguém entra. Jesus, Ele tem que fazer parte da tua vida onde ninguém nunca entrou. Talvez você nunca se entregou tanto para alguém como você deve se entregar para o Senhor Jesus. Porque diferente dos homens, Jesus nunca vai te decepcionar. Diferente das pessoas, Jesus sempre vai fazer o que é melhor para você. Se você crer, diga amém, diga graças a Deus. Versículo 39. E tinha esta casa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia, o que está escrito aí? A sua palavra. Jesus, Ele ensina uma segunda lição. Você precisa sempre estar atento para ouvir Deus falar com você. Você precisa estar atento para ouvir Jesus. Tem gente que só fala, não ouve. Tem gente que só quer falar, mas não quer ouvir. Tem gente, como aqui você vai ver um caso mais tarde, de uma se assentou para ouvir Jesus e a outra, preocupada com as outras coisas, foi ajeitar a casa e perdendo a oportunidade de se assentar e ouvir Jesus falar. Existem muitas pessoas que perdem a oportunidade da sua vida. E tem oportunidades que ela vem e dura por um curto tempo e não voltam mais. Aquela foi uma. Jesus estava dentro da casa de Marta e Maria. Maria, sua irmã, se assentou para ouvir Jesus falar, enquanto Marta, a dona da casa, foi cuidar em outros afazeres para querer impressionar quando fosse servir o Senhor Jesus. Então fala comigo, preciso estar pronto para ouvir Jesus falar. Precisa abrir lá não, mas lá, todo mês a gente lê na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, que é da Santa Ceia. E lá está escrito assim, Paulo dizendo, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Ele recebeu. Por que ele recebeu? Porque ouviu. Só consegue receber aquele que ouve. Se você vem para a igreja, não ouve com atenção a palavra de Deus, não tem como você receber, sinto muito. Porque só consegue receber algo do Senhor aquele que ouve a sua voz. Em Salmo 143 diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade,
pois é o meu Deus, o teu Espírito é bom e guia-me. Só é guiado por Deus, só é guiado pelo Espírito de Deus aquele e aquela que ouve a voz do Senhor, porque é impossível não ouvir a Deus e ser guiado por Ele. Ele te guia pelas direções de sua palavra, Ele te guia pelo que Ele fala para você. E muitas vezes Deus fala com você através de coisas tão pequenas, e às vezes nós não damos ouvidos, porque na verdade nós queremos ver um anjo com as asas enormes aparecer na sua frente e falar contigo. E às vezes Deus usa até a criancinha da tua casa para poder falar com você. Às vezes você está andando aí, você ouve um louvor, você ouve um desses pregadores doidos que fica aí no meio da rua, que ninguém dá valor para eles, mas uma palavra que ele lança entra no ouvido das pessoas e é Jesus falando com elas, mas elas não estão dando ouvido porque estão mais preocupadas em julgar aquele pregador. Então Deus, Ele tem falado com nós. E eu vou te falar uma coisa, você só pode ser guiada se ouvir a voz de Deus. Amém, amados? Terceira lição que nós aprendemos, que Jesus nos ensina. Jesus quer que você se entregue mais a Ele. Versículo de número 40, veja lá comigo. Marta, porém, andava como, minha gente? Distraída, preocupada, em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois que ela me ajude. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus ouvindo palavra, Marta estava ocupada com as outras coisas. E aí ela foi até para o Senhor Jesus, se acredita, e disse assim: Ô Senhor, eu estou preocupado com as coisas aqui para te servir. A minha irmã só está aí sentada ouvindo o Senhor. O Senhor não se incomoda dela estar aí sentada, e eu que estou aqui trabalhando, fazendo as outras coisas, o Senhor não se importa com isso? O Senhor não se incomoda com isso? Jesus, manda ela vir me ajudar. Aí Jesus vai dar um puxão de orelha nela. Jesus vai dar um puxão de orelha, porque o que nós aprendemos agora há pouco? Mais importante é ouvir Jesus. Imagina, Elissa, mulher está sentada aos pés de Jesus, Jesus falando, ensinando. A outra está lavando a louça, a outra está botando o bolo no fogo, a outra está colocando o pão para assar, para poder servir Jesus. Mas a outra está prestando mais atenção no que realmente dá mais valor, porque é mais valioso ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. E aí ela vai lá, o Senhor não se incomoda que ela fique aí sentada? Aí olha o que Jesus vai dizer para ela, no versículo seguinte. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, Marta. E a tua irmã escolheu a melhor parte, escolheu estar aos meus pés, ouvindo a minha voz. Escute, muitas vezes você escolhe estar em outros lugares que não seja na casa do Senhor, ouvindo a voz dele. Deus está falando isso para você. Olha, você está ansiosa, preocupada com muita coisa, mas o mais importante é vir à minha casa ouvir a minha voz. O mais importante é vir ao meu altar ouvir o que eu tenho para falar contigo. É mais importante do que as festas, é mais importante do que os aniversários, é mais importante do que os passeios. Eu vou perder isso, vai. Vou perder aquilo, vai. Mas você não pode perder é estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, de encontro com o altar do Senhor, e ouvir a voz do Senhor falando com você. Glória a Deus. Jesus, Ele quer a tua mente, o teu corpo, a tua mente, o teu espírito. Ele quer que você esteja aqui mais ligado a Ele. O inimigo por muitas vezes vai fazer com que atrapalhe essa conexão entre você e Deus. Quer que eu te dê um exemplo? Já aconteceu com você, talvez com a igreja toda. Já aconteceu de você estar aqui, ouvindo a palavra. Do nada vem um pensamento de uma outra coisa que não tem nada a ver.
O teu corpo está aqui, mas a tua mente vai longe. A voz do pastor fica longe, porque você não está mais ouvindo. Você está pensando em outra coisa. Aí quando você se dá por conta, você volta. Ei, eu estou aqui. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Você ser direcionada a um lugar e depois é que você volta. Porque durante esse momento aqui da reunião, muita coisa acontece para poder atrapalhar. Muita coisa acontece para tirar a tua atenção. Porque o milagre só chega na vida daqueles que conseguem ouvir a voz de Deus. Todas as vezes que nós ministramos aqui, Deus ele fala contigo. A impressão que dá até parece de que alguém veio me contar alguma coisa antes do culto. Porque quantas vezes aconteceu isso, hein? De você chegar aqui e eu falar justamente o que está acontecendo com você. Quantas vezes eu chego na tua casa exatamente na hora certa. Teve uma vez que eu fui na casa da irmã Claudete, e você sabe que eu ando muito arrumado em questões oficiais. Muito arrumado. Mas o que eu gosto mesmo é de andar à vontade. É de andar de camiseta, de calçãozinho e de chinelazinha havaiana. É assim que eu gosto de andar à vontade. E aí um dia eu fui lá na casa da irmã Claudete, ela disse assim: pastor, parece que o senhor faz é adivinhar os pensamentos, não foi isso? E me parece que ela teve um sonho de eu chegando lá na casa dela. Ela me contou que eu estava com a camisetazinha e cheguei lá na casa dela. Você acredita que eu cheguei lá na casa dela com a mesma camisetazinha que ela sonha? Eu acho que é de tanto eu usar ela, já ficou na E aí ela sonhou, olhou e disse assim: eu sonhei ontem que o senhor vinha aqui em casa. Eu sabia que o senhor vinha aqui, porque essa mulher tem um negócio, uma ligação entre eu e ela. Porque parece que quando ela está sentindo alguma coisa lá, eu bato lá no portão da casa dela. Eu chego lá às vezes na hora do olho do furacão. E não é só lá. Quantas vezes eu já cheguei na tua casa assim? Quantas vezes eu já te liguei e era justamente na hora que você estava precisando de uma palavra? Quantas vezes você recebeu uma mensagem daquela do WhatsApp que eu te mando e era justamente a hora que você precisava ouvir aquela palavra? Aquilo não é o teu pastor, não. Porque tudo que o teu pastor quer é te deixar em paz. Eu não quero te mandar mensagem todo dia, não. Mas você recebe as mensagens porque é o Senhor Espírito Santo que quer falar com você. E muitas vezes você dá ouvido à voz dele, sim. Porque o importante é de estarmos na presença do Senhor. Quem compreende, diga amém. Então o que Jesus está dizendo aqui, Ele quer que nós venhamos nos entregar mais para Ele. Vira para essa pessoa do lado e diz assim: se entregue mais a Jesus. Versículo 37 de Salmos vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, se entrega a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Para Ele fazer o mais, você tem que entregar-se para Ele, confiar nele, porque tenho certeza que o milagre vai acontecer. Amém? Para poder encerrar a quarta lição, Jesus ele ensina que o que é mais essencial é ouvir a sua voz. Enquanto uma estava colocando Deus em primeiro lugar, esqueço de tudo, eu largo tudo para Deus. Enquanto um estava colocando Deus em primeiro lugar, a outra estava colocando Deus em segundo plano. Quando a irmã de Marta, que é Maria, viu que era Jesus que estava vindo, ela largou tudo e foi se prostrar aos pés do Senhor. Colocou Jesus em primeiro lugar. Marta não. Ela viu Jesus, abriu a porta para ele, virou as costas para ele e foi cuidar nas coisas de casa, colocando o Senhor Jesus em segundo plano. Às vezes a gente corre tanto na vida, a gente tem tanta correria, o dia que tem 24 horas já está tão pequeno, é curto, não dá para se resolver nada mais em um dia. Se você vai em um banco, você perde uma tarde. Se você vai em um cartório, você perde um dia. Se você vai em um hospital, você perde um dia todo. Se você vai fazer um exame, você perde o dia todo.
Tudo que você for resolver, você perde um dia, porque o dia está curto demais. As pessoas estão correndo demais. E com isso, ajuda nós colocarmos o Senhor em segundo plano. Cuidado, viu? Cuidado, porque Deus não pode ser o teu segundo plano. Ele tem que ser o primeiro. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Quando nesse nosso propósito da campanha da gratidão, eu não estou colocando as minhas coisas em primeiro lugar. Não. Estou colocando Deus e a sua obra em primeiro lugar. Melhor do que eu falar para você fazer, é eu ensinar o que você tem que fazer. Não abrindo a minha boca, mas dando exemplos para você como é que você deve realizar na sua vida com Deus. Deus, ele não pode estar em segundo plano. Já aconteceu com você, e se aconteceu, não levanta a mão para você não ficar com vergonha. Mas já aconteceu de você ser convidado para um lugar, e era no dia do culto, e você foi para aquele lugar, não veio para o culto. Sabe o que foi que você disse para Deus naquele dia? Aquele bolo é mais importante, aquele aniversário é mais importante, aquele convite é mais importante, aquela festa é mais importante do que um culto. O culto tem sexta de novo, o culto tem quarta de novo, o culto tem domingo de novo. Só que a cada dia que você vem para cá, Deus fala algo novo para você. A cada dia que você vem para cá, fica registrado lá no livrozinho de Deus que você priorizou a Ele, que você colocou Ele em primeiro lugar. Quando você foi lá naquela festa e não veio para o culto, no outro dia você até adoeceu. E o que foi isso, pastor? Foi porque você colocou Deus em segundo lugar. E se você não quiser perder mais nada na sua vida, se você não quiser que aconteça tantas coisas ruins na sua vida, eu vou te ensinar. Eu não vou preservar esse ensinamento. Não coloque Deus em segundo plano. Coloque Deus sempre em primeiro lugar na sua vida. Amém? Se você não colocar Deus em primeiro lugar, já era para você. E se eu não disser isso para você, já era para mim. Se coloca de pé e aplauda o Senhor Jesus, por favor. A última lição, Jesus ele vai ensinar que ele está preocupado com você. Ele vai dar um puxão de orelha em Marta e ele vai dizer: Marta, Marta, calma. Você está preocupada demais, inquieta com muitas coisas. Jesus ele olha para você e fala: calma. Para ele dizer calma, ele está trazendo um ensinamento. Qual ensinamento, pastor? Que ele se importa com você. Ele está preocupado com você. Por isso que ele diz: calma, calma. Jesus queria que Marta mudasse o foco dela. Ele não queria que Maria se levantasse e fosse fazer as coisas. Ele queria que Marta largasse tudo o que estivesse fazendo e viesse ao encontro dele. Jesus ele quer que você mude o seu foco. Você fala que Deus é prioridade na sua vida, mas é da boca para fora. Você fala que Deus é o melhor, mas é da boca para fora. Você fala que nunca vai abandonar Deus, mas muitas vezes é da boca para fora. Mas pastor, por que o senhor está dizendo isso? Muitos aqui devem orar só quando vêm para a igreja. E quando estão em sua casa, é como se não existisse Deus. É como se Deus não fosse presente na sua vida. E para que Deus ele entre na sua casa, você tem que servir a Ele por onde quer que você vá. Em casa, no trabalho, não só na igreja. Jesus ele quer que você mude o seu foco e que confie apenas em ouvir a voz dele. Ele quer que você sirva a Ele sem reserva. Ele quer que você adore Ele sem reserva. O que é reserva? Quando você se entrega a uma amizade, você não se lança todo. Porque você fica dando um tempo para ver como é que é essa pessoa. É assim ou não é? Para conhecer, antes de você se entregar totalmente a ela. Para Jesus não precisa ter um pé atrás. Tem que se lançar.
tem que se entregar para Ele. Essas lições que Jesus nos traz, Ele vai trazer mudanças em sua vida. Eu fico triste quando você sai daqui e não lembra o que foi ensinado. Eu fico triste quando você sai daqui e não pega a visão do que Deus está falando com você. Mas eu acredito. Eu estava orando para Deus, com Deus, orando a Deus esses dias, e falei: eu vou continuar insistindo, porque água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vou continuar ministrando, eu vou continuar ensinando, e eu tenho certeza que esse coração de pedra vai se amolecer. Eu tenho certeza que você vai ser um exemplo de cristão, um exemplo de cristã. Que você vai servir a Deus não só aqui dentro da igreja, mas por onde você for, você tem que ser bem de bom testemunho. Amém? Você que está ficando aqui pela internet, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Te espero qualquer dia aqui. Tchau, tchau.